bem, estamos presentes aqui hoje para uma audiência de instrução e julgamento em uma ação de divórcio acumulada com alimentos e partilhas de bens, ajuizada por Renata Anis em face de Pedro Osório. A autor e o réu casaram-se sob o regime de comunhão parcial de bens na data de 4/7/2014, conforme certidão de casamento que acompanha a inicial. Entretanto, a autora decidiu por ajuizar a presente ação de divórcio em razão de relações extramatrimoniais mantidas pelo réu, visto que a convivência do casal se tornou inviável. Consta da inicial que as partes se separaram de fato em 28/2/2019, poucos dias antes do ajuizamento da ação. A autora saiu da residência do casal, mesmo que o réu não estivesse de acordo. Assim, em 14/3/2019, a autora ajuizou a presente demanda, requerendo, inicialmente, a decretação do divórcio, acumulada com a partilha dos bens do casal, bem como a fixação de pensão alimentícia no valor de 3 salários mínimos, tendo em vista que a autora exercia a função de dona de casa e o réu exercia a atividade profissional de empresário, provendo o sustento da família. Realizada a audiência de conciliação, as partes não entraram em consenso, oferecida então a contestação pelo réu, restando impugnado todos os pedidos vertidos na exordial. Foi designada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das partes. É o relatório. Bom, boa tarde, senhora Renata. Vou fazer alguns questionamentos para a senhora, depois o advogado da parte ré, para poder ter a oportunidade de fazer alguns questionamentos também. Bom, gostaria que a senhora começasse contando a sua versão dos fatos e o que levou a senhora à propositura da apresentação. Bem, eu fui casada com ele mais ou menos há 5 anos e recentemente descobri que eu estava sendo traída. Ele, como empresário, trabalhava muito, viajava muito e levava a secretária como acompanhante dele. E também, quando ficava mais tarde de trabalho, eu estava sempre com ela. E como que a senhora descobriu isso? Através de redes sociais. Ela chegou a marcar ele numa foto durante uma dessas viagens e mais tarde ele acabou admitindo, talvez por peso na consciência. Então a senhora já teve as suas suspeitas confirmadas, Sim. realmente? Certo. Senhora Renata, eu vi aqui na inicial que a senhora rolou alguns bens para partilha. Seria uma casa e um animal de estimação, é isso? Isso mesmo. A gente foi casado pelo regime parcial de bens e ele adquiriu tudo isso durante o casamento. E desde que casaram, então a senhora sempre foi dona de casa? Sim. Eu tinha um serviço e acabei saindo porque ele me pediu para ser dona de casa, cuidar da casa. Certo. Bom, estou satisfeito. Vou passar a palavra então para o advogado da parte ré. Então, boa tarde, senhora Renata. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora, tá? A senhora menciona que a casa de vocês foi adquirida durante a constância do casamento, mas a senhora tem conhecimento que essa casa ela foi fruto de uma herança do pai do Pedro? Herança? Não sei nada disso. Ok, então a senhora já exerceu alguma profissão, por mais que esteja desempregada atualmente? Sim, eu era professora do município até o casamento. Certo. E em relação ao cachorro que vocês têm, quem é que cuidava dele? Bem, a maior parte do tempo durante a semana eu ficava com o cachorro, cuidava dele, ele trabalhava muito. Durante o fim de semana a gente cuidava igualmente, separava as atividades, mas quem levava para o pet shop, para o veterinário era eu, tanto que na carteira de vacinação eu estou como responsável do cachorro. Sem mais perguntas, doutor? Certo, doutor. Bom, senhora Renata, muito obrigado. Pode sentar ali ao lado do seu advogado de novo. Tá? Então eu agradeço. Bom, senhor Pedro, eu vou lhe fazer algumas perguntas e depois passar a palavra para o advogado da parte autora para alguns questionamentos também, certo? Bom, o senhor confirma aquilo que foi dito pelo autor em seu depoimento ou gostaria de adicionar ou alterar alguma coisa? Olha, doutor, eu concordo com o divórcio, mas em relação à casa e o cachorro eu discordo. Meu advogado me informou que o que a gente recebe em herança não pode ser passado no divórcio e eu também sempre fui eu que mais cuidei do cachorro, não tenho por que ficar com ela. Entendi. Bom, tem mais alguma coisa que queira acrescentar? Sim, em relação à pensão também. Eu nunca obriguei ela a parar de trabalhar e ela tem plenas condições de voltar a trabalhar agora, no tempo que ela recebeu uma pensão. Ok, estou satisfeito. Passo a palavra ao advogado da parte autora. Senhor Pedro, o senhor afirmou no começo que cuidava mais do cachorro, mas como isso é possível se passava uma parte do tempo fora de casa trabalhando? Bom, quando eu chegava do trabalho eu sempre levava ele para passear, via se ele tinha comida, alimentava ele e o cachorro claramente sempre gostou mais de mim do que dela. Certo, e com base no que o senhor afirma isso? É uma questão de convívio, né, doutor? Tá certo, então. Sem mais perguntas, doutor. Ok.
Bom, doutores, tendo em vista os depoimentos que foram colhidos na audiência, há alguma chance de conciliação? Olha, por nossa parte, sim. Não tem motivo para não ter, eu acho, nesse caso. Doutor? Então, doutor, nós percebemos que a separação de fato ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2019, alguns dias um pouco antes do ajuizamento da ação. Dessa forma, temos que não está preenchido o requisito temporal de 2 anos desde a separação de fato e do ajuizamento da ação de divórcio. Então, não tem como concordar com um eventual acordo. Tá, mas, doutor, olhe bem. Se a senhora abrir o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, a senhora vai ver que, a partir de 2010, com a emenda constitucional 66, esse requisito temporal caiu por água. Não precisamos mais ter uma separação judicial de fato antes de uma ação de divórcio. É muito bem possível, inclusive, há processos judiciários hoje tramitando somente de ações de divórcio direto. Inclusive, o artigo 1581 do Código Civil nos garante a possibilidade desse divórcio, inclusive antes de uma partilha de bens. Então, doutor, se o senhor quer conversar com o seu cliente... Então, doutor, após conversar com a minha parte, nós concordamos na decretação do divórcio, mas mantemos as demais impugnações constantes na contestação em relação aos pedidos da inicial, principalmente com relação à partilha dos bens. Bom, certo? Então, se você constar em ato, então, esse acordo parcial, desde já fica decretado o divórcio das partes e determina o prosseguimento da ação em relação aos demais itens da inicial, a partilha de bens e a fixação de alimentos. Bom, declaro encerrada a instrução. Doutores, podemos fazer alegações finais orais? Podemos. Claro. Certo. Então, com a palavra a parte autora. Doutor, os memoriais eu posso só dar uma olhadinha nos autos? Ah, claro, doutor. Obrigado. Pois bem, então, Vossa Excelência, o artigo 1639 do Código Civil garante aos nubentes a questão da livre estipulação do regime de bens. Ou seja, eles são livres para estipular até o momento do matrimônio qualquer que seja a forma que eles vão dividir os bens, seja por meio da união universal dos bens, separação total, até, no caso concreto, a questão de regime parcial dos bens, de partilha parcial dos bens. Ou seja, eles decidiram que seria melhor uma separação dos bens que eles adquiriram pré-matrimônio, os bens que o Sr. Pedro adquiriu ficariam com eles, que a Renata adquiriu ficariam com ela, e somente conversar a questão dos bens que eles adquiriram durante a vigência desse matrimônio. E no caso concreto, conforme eu já elenquei, inclusive inicial, estão inclusos tanto a questão do imóvel no qual viviam o casal e o animal de estimação. E assim, tendo em vista que todos esses bens foram adquiridos durante a vigência, eles teriam que estar sujeitos à partilha. Com relação à pensão alimentícia, eu saliento que elas se tratam de prestações pecuniárias que têm por finalidade a satisfação das necessidades vitais da minha cliente, mas tendo, óbvio, sendo garantido um digno mínimo para ela. Nesse sentido, inclusive, existe uma lei que trata só da pensão alimentícia, que seria a 6.515, de 1977. Dessa forma, no que tange à pensão, por conta da dissolução da sociedade conjugal, a minha cliente, a cônjuge inocente, que é desprovida de recursos, conforme documentos já juntados para a concessão da JG, teria direito à pensão paga pela outra parte, o Sr. Pedro, observando inclusive os critérios do artigo 1694 do Código Civil, que garante que aos companheiros eles podem pedir pensão alimentícia uns aos outros, inclusive os cônjuges, do que eles necessitarem para viver de modo compatível com a condição de vida social que eles tinham durante o matrimônio. Assim sendo, não se trata só de uma questão da subsistência do meu cliente, mas sim dela não perder a qualidade de vida que ela tinha, para poder se sustentar de uma forma digna ainda, sabe? E por fim, com relação à guarda do animal de estimação,
creio eu que ficou comprovado já nos autos e até no depoimento do meu cliente que ele deveria ficar na guarda da senhora Renata. Por quê? Era ela quem mantinha os cuidados do cachorro, era ela quem levava para passear durante o dia, era ela quem cuidava da saúde do animal, inclusive constando na carteirinha do pet que era ela a proprietária, não o Sr. Pedro. Só esse fato por si, Vossa Excelência, já foi matéria de julgamento pelo Tribunal de Justiça, por meio da apelação 7.078.25.23.5, de relatoria do eminente desembargador José Carlos Teixeira Georges, no qual restou confirmado que se mantém o cachorro com a mulher, caso não seja comprovada a propriedade exclusiva do varão, e que os cuidados do animal se mantenham com a convivente, no caso, meu cliente. Dito isso, então, Vossa Excelência, eu pugno pela procedência de todos os pedidos elencados na inicial. Certo. Passo a palavra, então, para o advogado da parte de ré para que ofereça suas alegações finais. Doutor, eu só gostaria de pegar os autos aqui para falar meus memoriais antes. Obrigado. Então, em relação à partilha do imóvel alegada pela autora, tenho que não merece o acolhimento dos argumentos que ela proferiu, vez que este imóvel se trata de bem incomunicável, de propriedade do ex-cônjuge, ora réu, e este bem se encontra incluso no rol contido no artigo 1659, inciso 1º do Código Civil. E esse artigo dispõe dos bens que se excluem da comunhão. Se me permite a leitura, o artigo dispõe nesse sentido. Exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão. Dessa forma, é incabível a partilha do imóvel. Acerca da pensão alimentícia, como já referido pela autora em suas alegações finais, os alimentos são devidos ao ex-cônjuge que necessite para viver esses alimentos de modo compatível com a sua condição social. Entretanto, ao contrário do que a autora busca crer, ela possui sim condições de prover suas próprias necessidades, eis que ela possui qualificação técnica e pode retornar a qualquer momento para o exercício do magistério, da forma que ela alegou em seu depoimento. Assim, requerem procedência do pedido de fixação de alimentos em favor da autora. Acerca da guarda do cachorro, por fim, tenho que a afetividade restou demonstrada conforme com o depoimento do réu, que informou que era ele que mais zelava pela vida do cachorro. Se me permite a leitura, assim define o RESP número 17.13.16.7 de São Paulo. Os animais de companhia possuem valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada. Assim, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em relação aos animais de estimação, independentemente da qualificação jurídica a ser adotada, a resolução deverá buscar atender sempre, sempre a depender do caso concreto, aos fins sociais, atentando para a própria evolução da sociedade, com a proteção do ser humano e do seu vínculo afetivo com o animal. Dessa forma, Excelência, é verificada a melhor convivência do animal com a parte ré, em detrimento da parte autora, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente os pedidos com relação à guarda do animal, pedidos pela própria autora, e determinada que a guarda se mantenha com o réu. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja concedido ao direito de visitação do cachorro ao réu, por mais que a guarda permaneça com a autora, aplicando por analogia aos artigos 1583 e 1590 do Código Civil, que versam sobre guarda e visitas de menor. E é isso para as alegações. Pois bem, decretada o divórcio das partes e apresentadas as alegações finais, façam-se conclusos os autos para a sentença e declaro encerrada a audiência.